Recente levantamento feito em Marília aponta que a cidade contava, em julho deste ano, com 355 pessoas em situação de rua. A idade dessas pessoas varia de 10 a 79 anos. Entre todos, um é do exterior, é venezuelano. Os dados revelam que sua grande maioria sabe ler e escrever, cerca de 93% desse público, e é masculina. Com 40 a 49 anos, seguida de 30 a 39 anos, 24%, e 50 a 59 anos. As idades ainda contemplam pessoas de 20 a 29 anos, 9,58% do total, e de 60 a 69 anos, 8,73%. E de 10 a 19 anos, 0,28%. Também a estatística aponta que a maioria é parda, 47%, seguida de branca, 40%, preta, 12% e amarela, 0,28%. 15,21% do total são pessoas com deficiência e sua maioria, um pouco mais da metade, é nascida em outro município, o que representa cerca de 50%. Com 48% de marilienses natos e 0,28% de origem internacional, o venezuelano que a gente mencionou no começo. Apenas 5,07% nunca frequentou a escola. Estes dados são apenas de pessoas que vivem em situação de rua. Uma grande multidão tem moradia em situação precária nas favelas que ainda persistem na cidade, são cerca de 15. Outras não vivem em favelas, mas dependem de apoio de entidades do terceiro setor que prestam assistência em um reforço daquilo que a cidade, que o município deveria fazer. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa situação das pessoas em situação de vulnerabilidade social, nós estamos recebendo hoje aqui a futura secretária de Assistência Social, Sandra de Fátima Cordeiro Roim. Sandra Roim, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Boa tarde. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um momento de integração. Sandra, a gente passou aqui um panorama breve de pessoas que estão em situação de rua, mas a gente sabe que o universo de pessoas que dependem do poder público, que dependem do terceiro setor, é muito maior. Qual a missão, qual a orientação que o prefeito eleito Vinícius Camarinha te passou, qual foi o pedido dele para atender essas pessoas? Primeiramente, nós vamos fazer um trabalho de humanização. Por quê? São situações que nós sabemos que o cidadão tem o direito de ir e vir. Só que o trabalho humanizado com a Secretaria de Assistência, conversando, levando esses moradores, dando um banho, vendo a situação, o que eles gostariam, de repente muitos gostariam de voltar para a sua cidade, então é um trabalho de muito diálogo com os moradores. E aquele trabalho que nós tínhamos da Fumares foi um trabalho muito rico, onde não tinha, os moradores não ficavam nessa situação difícil, pedindo, não tendo o que comer, muitas vezes numa situação precária. Muitas vezes não, né? A maioria das vezes em situação. Então, esse é um trabalho que vai ser árduo. Nesses 100 dias de governo, nós vamos trabalhar, nós vamos ver cada situação para poder levar ao nosso prefeito o que está acontecendo, a realidade, cada caso, cada cidadão desses que estão na rua, onde mora, o porquê que estão aqui, para poder realmente dar uma dignidade, conhecer a sua história, porque todos eles têm uma história de vida. Se não me engano, acho que no estado de Santa Catarina houve um trabalho de um prefeito em parceria com o Ministério Público para tentar resolver essa questão das pessoas que estavam em situação de rua, oferecendo emprego, oportunidade. Você acredita que é possível fazer um trabalho que una as autoridades da cidade como um todo? Porque alguns casos, a pessoa pode até ter antecedente criminal, pode ser procurada, então Sim. Aí entraria a questão de polícia. Sim. Às vezes a pessoa quer voltar para a sua cidade, mas Sim. Não tem como, né? Às vezes a pessoa tem até uma formação, a gente sabe que os motivos que levam uma pessoa a viver na rua são os mais diversos. Sim. É possível você ter advogados, administradores de empresas.
a sociedade como um todo vai ser convocada para fazer parte dessa força-tarefa, desse trabalho? Com certeza. Você sabe, Carlos, que nós não fazemos nada sozinho. A partir do momento que o Ministério Público, o setor da lei, a segurança pública, os empresários da cidade, que nós se unimos para fazer um bom trabalho, não vai ter trabalho difícil. Então, a partir do momento que existe essa união, e é o que nós queremos nesse governo, a união. Poder público, empresários, terceiro setor, para que nós possamos fazer da nossa cidade um modelo da nossa região. Você vem do terceiro setor, né? Você é do Instituto Lotus. Isso. Né? Você, inclusive, participou recentemente do nosso programa, falando pelo Instituto, né, do trabalho que é desenvolvido lá com os jovens. Esse olhar do poder público com o terceiro setor, ele vai ser melhorado, porque o que a gente identificou ao longo desses, pelo menos 2 anos que nós estamos com o nosso programa no ar, quase 2 anos, é que faltava uma sintonia do poder público com o terceiro setor, que é um braço importante para auxiliar a administração. Mas, às vezes, teve ruído nessa comunicação. Sim. Como corrigir isso? Isso é o meu maior sonho, porque nós, do terceiro setor, nós trabalhamos, nós somos um braço, um apoio para o município. E por que não ter o nosso prefeito, a nossa gestão, com esse olhar para o terceiro setor? Porque ele, ao mesmo tempo que ele colabora financeiramente, com o suporte de um transporte, ele também economiza com a situação da saúde, do esporte, porque nós podemos proporcionar para essas crianças mais oportunidade. Então, eu espero e eu acredito que o nosso prefeito Vinícius Camarinha tem esse olhar. É o que ele quer para as nossas cidades. Tanto que hoje, as secretarias, nós estamos todos os dias unidas, fazendo visita nas secretarias para saber a realidade de todas as secretarias, porque nós não vamos trabalhar sozinho. Está tudo interligado, né? Tudo não interligado. Tem como fugir disso, né? Não, não tem. E como que nós vamos fugir se eu atendo uma criança na assistência, ela está doente, eu preciso da saúde, essa criança não tem uma dignidade, ou ela não está inserida no esporte, ela não está inserida na cultura, não conhece nem o teatro. Então, é um trabalho que nós, as 5 mulheres, vamos fazer muito bem feito para o nosso município. Isso nós temos certeza. Nós apelidamos aqui no nosso Agora Interior de as meninas superpoderosas, né? Beleza. Porque são 5 pastas bastante importantes, relevantes, né? E que com certeza vai trazer, né? As ações dessas pastas vão trazer resultado imediato para a população, né? Saúde, educação, esporte, assistência social, enfim, vai ser, a expectativa está sendo muito grande, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo em conjunto, ele começou já na prática, né? Você falou aí que estão visitando as secretarias, estão conhecendo in loco. Isso. Todos os dias nós temos 2 visitas, uma de manhã e outra no período da tarde. Então, todas nós vamos conhecer cada secretaria, estamos acompanhando o secretário daquela pasta para conhecer realmente, para saber onde nós podemos trabalhar, onde nós vamos trabalhar. E o que está sendo legal, todos os secretários que nós estamos visitando estão achando isso muito importante, porque não dá para a gente trabalhar sozinha. A pasta da assistência, ela não faz nada sozinha. A pasta da agricultura não faz nada sozinho. Então, isso está sendo um elogio nessas visitas, essa parceria de todos os secretários de fazer um trabalho bem comum para as nossas crianças, os nossos usuários, porque nós vamos fazer para o nosso município de Marília. É um apoio para o nosso prefeito Vinícius Camarinha. Perfeito. Bom, você já participou do nosso programa, você sabe que tem a interação do nosso público. A gente recebeu uma mensagem aqui pelo WhatsApp do Simval Freitas, que é o nosso colaborador mais frequente do programa. A gente aproveita e parabeniza também o Fernando Andrade do site Conexão, que está acompanhando através do YouTube. O Simval, ele mandou a seguinte mensagem, né?
Uma boa tarde, Carlos, parabéns a Sandra e ao seu esposo Ângelo, que sempre trabalharam em prol do próximo, e eles montaram um projeto de padaria na igreja São Judas. Eles foram ministros de Eucaristia da São Bento, junto com o excelente padre Clécio. Essa eu não sabia, hein? Obrigado, Simval, aí, por trazer essa informação, né? Então, assim, o contato e o apoio às comunidades carentes estão desde sempre. Sim, desde sempre. Eu estou há 30 anos, né, com esse trabalho em prol das pessoas com menos direito, entre aspas, que todos nós temos os direitos, mas eles não têm acessibilidade de chegar no direito que ele tem. Então, qual que é o nosso trabalho? É isso aí, Simval, agradeço. Você conhece bem a nossa história, isso é muito importante para o município. Fazer a diferença, não importa em que setor eu vou estar. O Fernando perguntou aqui se é o Ângelo da ADEF. Não. É o Ângelo Roim. Hoje ele está aposentado. Ele foi de seguro. Ele foi da área de seguros, né? Isso. Legal, um abraço para o Ângelo aí, se ele estiver assistindo. Com Obrigado certeza. aí pela audiência. Agora, Sandra, ainda comentando essa questão, né, da assistência social. A gente vai conseguir ver, a partir de 2025, os nossos irmãos e irmãs sendo melhor tratados, né? Qual a fórmula para isso? A fórmula para isso é fazer com que as pessoas sintam acolhidas pela Secretaria de Assistência. Nós vamos estar ali para atendê-los, conhecer a situação antes de qualquer descaso, porque cada ser humano tem a sua história. Nós temos um momento, nós vamos ter equipe preparada para ouvi-los, porque hoje nós precisamos ter uma escuta ativa, que é isso que está faltando em nós, seres humanos. Uhum. No período que você está à frente do Instituto Lotus, você teve dificuldade de comunicação com a administração? Olha, durante esses 8 anos, muita dificuldade. Eu venho de 30 anos do terceiro setor, sempre tivemos portas abertas. Eu vou falar que 100% é atendido. A gente sabe das limitações, a gente conhece a situação, mas nunca foi negado um atendimento. E esses 8 anos, nós perdemos tudo o que nós tínhamos. Pelo menos o Instituto Lotus e algumas instituições que eu conheço, a reclamação foram as mesmas. Nossa. E a missão também é retomar isso, né? Sim. É muito importante que nós tenhamos acesso, o terceiro setor tenha acesso a essa gestão futura. E eu tenho certeza que o que eu conheço do nosso prefeito, do nosso atual deputado, nosso futuro prefeito, que nós vamos ter essa abertura novamente, ele conhece todas as instituições e é um papel que hoje eu me comprometo de conhecer, de visitar as instituições e saber o trabalho de cada uma. Nós conhecemos, mas cada um dentro do teu espaço. E eu me comprometo a querer conhecer todas, porque assim eu vou saber falar de cada situação. E aonde nós juntos podemos chegar no poder público para poder melhorar a situação de cada instituição atendida. Esse trabalho de acompanhamento, de verificação das outras secretarias deve continuar, mesmo depois da posse. É claro que vocês vão tentar trabalhar isso tudo agora em dezembro, para já ter os projetos já sendo viabilizados a partir de janeiro, porque tem a questão dos 100 dias, né? Que são os 100 dias mais emblemáticos, mais emergenciais, para o governo começar a rodar e começar a andar. Mas vai ser aberto um momento em que você vai sentar com os representantes das entidades, vai marcar uma reunião para fazer uma leitura mais profunda, um raio-x mais profundo da situação de cada uma, desde a situação burocrática, de aprovação de documentação, até mesmo de atendimento efetivo? Com certeza. Isso já está no meu radar, de conhecer, de fazer reunião com todas as instituições, ver a necessidade de cada uma, se é burocrático, se não é, porque a assistência social ela tem que estar presente em cada situação. Porque só lá na minha sala,
do meu gabinete, no ar-condicionado, eu não vou conseguir falar das instituições. Então, nós vamos vivenciar, nós vamos sentar, nós vamos fazer visita, nós vamos ter reunião com todas as instituições para ouvi-las. Porque nós somos um braço muito importante para a gestão do nosso município. Sandra, a gente está falando das famílias, dos moradores, das pessoas que são cidadãs e que têm um vínculo indireto com o poder público. Eu vou te perguntar agora com relação, por exemplo, aos nossos servidores municipais. Porque por conta de atrasos de pagamento de aposentadoria, atrasos de pagamentos de salário, eles também acabam entrando numa situação de necessidade da assistência social, né? Você chegou a ter já notícia desse tipo de situação? Conversou com o sindicato? Pretende fazer isso? Não conversei com o sindicato, pretendo, a partir do momento, né, que nós assumirmos a pasta, eu preciso conhecer todos, porque não é porque eu sou funcionário que eu não estou em situação de vulnerabilidade. Eu não estou naquele momento ou naquele mês que eu preciso de um suporte. E isso é muito importante, não importa se eu tenho uma carteira assinada, se eu não tenho. A situação de dificuldade, ela chega. E isso é um trabalho que nós vamos assim, revolucionar. Nós vamos fazer algo que há muitos anos não vem sendo feito. Porque a assistência ela tem que estar presente. Ela tem que ouvir, ela tem que conhecer a história. Porque não dá para a gente fazer algo se eu não conheço. Sim. Não dá para eu julgar se eu não ouvir. Né? É preciso fazer um raio-x, né? Precisa. E esse raio-x é geral, é de ponta a ponta. E a gestão pública, a gente conversava aqui no intervalo, antes da gente começar a entrevista efetivamente, a gestão pública ela é muito complicada, né? Porque cada família, a gente até falou aqui hipoteticamente, uma família de 4 pessoas, por exemplo, cada uma delas tem uma necessidade específica, né? E que o poder público precisa atender na sua plenitude, no seu 100% da necessidade, né? Sim. E é uma verdade, porque eu falo assim, eu que estou no terceiro setor, uma família, um exemplo, os pais vão lá pedir uma cesta básica porque não tem alimentação, ainda que a instituição que eu estou, nós damos alimentação. Mas aí daqui a pouco, aquela mesma família, a criança perdeu o óculos, quebrou o óculos, ela precisa de um óculos. Aí vem, dona Sandra, ela precisa do inalador, ela quebrou o inalador. Então são situações que nós, não só assistência, eu vou ter que estar com a educação, eu vou ter que estar com a saúde. Eu falo assim que a saúde vai ser a nossa mãe. Porque a saúde, ela é muito importante. Ela passa por tudo, né? Por tudo, não tem como, né? E através da saúde nós podemos também fazer mais ações. O que nós queremos? Que o nosso município tenha ações que dê oportunidade para essa população de Marília a sentir pertencente, ter dignidade, ter oportunidade que muitas vezes acontece, mas a população não sabe. Não chegou até a população aquele evento, aquele momento. E ter também essa abertura, que o terceiro setor possa ter a parceria de ter as nossas crianças dentro dessas programações. Porque você acaba atendendo crianças que não sabem onde é a Avenida Sampaio Vidal. Não conhecem um cinema. Não conhecem um cinema, teatro. Não conhecem um teatro. Então, esse é o nosso trabalho. Aí o esporte, a educação, a cultura. Então, nós vamos estar sempre unidas. E é preciso convocar também essas empresas que exploram serviços no nosso município. Nós temos 2 empresas de ônibus que exploram o transporte coletivo. Não é possível que não seja viabilizado um ônibus para transportar crianças num final de semana, num sábado, ou mesmo que seja num dia de semana, para uma peça no teatro, para ver um filme no cinema, né? Não é possível que as empresas que prestam o serviço de transporte escolar não tenham uma van que possa ser cedida sem custos para o município, para transportar 10, 15 crianças para uma atividade no comércio, por exemplo. Agora está tendo lá, né, as ações do período natalino, né? Então, assim, a gente falava no intervalo, né, antes de começar o programa, da questão de uma palavra-chave, né?
boa vontade do poder público, do secretário, de chamar essas empresas, de conversar e falar assim, olha gente, eu preciso da ajuda de vocês, vocês exploram o nosso município, vocês pegam dinheiro daqui, né? Então não cederam um ônibus para a associação comercial, né? Pintaram, fizeram lá todo um trabalho no ônibus, ficou lindo, ficou muito bonito, né? Se cederam um ônibus para a associação comercial, por que não ceder um ônibus, quando necessário, para assistência social, por exemplo? Tanto que assistência você pede, transporte não tem. Então, nós temos a atividade para levar as crianças em determinado espaço, evento, a assistência não tem transporte. Você passou por isso? Passei, através do Instituto, né? Passo até hoje. E por que não essas empresas do nosso município fazer esse social, ter esse olhar? Ai, mas eu não posso, todo mundo pede. Vamos colocar 2 ônibus por mês? Chega ofício, você vai respeitar o ofício. Olha, esse mês já foi contemplada 2 instituições. Então, infelizmente, não dá. Nós entendemos que tudo tem limites. Então, vai depender de vocês, empresários, que também abracem a causa no município e trabalhe para o social. Uhum. E vocês têm certeza, eu tenho certeza disso, não é despesa. Isso volta em bênçãos. Sandra, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o nosso portal Agora Interior fez uma apuração, e a gente vai fazer também de Marília e de outras cidades, que em Araçatuba apenas 10% do valor do imposto de renda é indicado pelas pessoas para os projetos, seja para a criança ou para os idosos, né? Para a criança e adolescente ou para os idosos. É possível a gente pensar num trabalho de orientação e conscientização para que as pessoas se lembrem de fazer a sua doação, fazer a sua doação, enfim, para os projetos da criança e do idoso? Carlos, muito importante essa pergunta, porque é um trabalho que nós estamos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós temos essa dificuldade. O empresário ou a pessoa física que vai fazer seu imposto de renda, ele não quer. Ele tem a dificuldade do entendimento. Então, é uma proposta também, porque eu venho do terceiro setor, eu sei das dificuldades, conheço a minoria dos empresários que realmente acreditam nessa ação, e vocês podem ter certeza, a doação do imposto de renda está salvando muitas instituições. Isso porque Marília é o mínimo, Uhum. Então, vamos entender melhor o que é isso. Nós vamos fazer um trabalho, sim, a Secretaria de Assistência, de conscientização no município, para que esse imposto de renda, ele não fique para o governo, ele volte para a nossa cidade, para ter um trabalho na área de assistência social e um trabalho para o idoso. Por que não? Tem várias instituições que trabalham com idoso, um trabalho maravilhoso, sem 1 centavo de verba. Uhum. E o imposto de renda, você não está tirando do seu bolso. Você não está deixando para o governo. Exatamente. Então, é uma doação que você não doa nada do seu bolso. Sim. Você já vai pagar. Você já vai pagar. Só vai redirecionar Sim. uma parte para o município, para o projeto, sim, que você pode ir lá e ver depois, sim, se aquele dinheiro foi aplicado naquele projeto, sim, que foi apresentado, né? E ele tem também a oportunidade, durante o ano, ele conhecer as instituições. Sim. Né? Ele pode visitar cada uma delas. Sim, isso, né? É muito importante. E decidir. Sim. E a gente faz essa pergunta agora, porque normalmente a gente fala sobre esse assunto quando começa o período de declaração do imposto de renda. Mas isso, você tem que começar a decidir isso agora, porque você já está recolhendo na fonte, você já está pagando, neste momento. Então, se você já começar a pensar na entidade que você vai direcionar uma parte desse imposto, é agora a hora de você fazer isso. Então, você tem a oportunidade de ir lá, visitar, conhecer, conversar com as lideranças, ver o trabalho que é desenvolvido, e aí, quando, na ocasião, você consegue fazer essa doação e contemplar muitas crianças e idosos da nossa cidade. Com certeza. Você que faz a declaração de imposto de renda completa, pensa, tem esse olhar, vai na assistência, procure nós do Conselho, que nós vamos orientar. E mesmo assim vai ter uma ação de conscientização para o município de Marília. Isso é uma causa nobre para todas as instituições. E o que cai no fundo do município vai realmente para as instituições. Isso eu sou testemunha, eu fui presidente do CMDCA e faço parte do terceiro setor.
Quem tem a preocupação em fazer a doação e acha que não volta para a sua instituição que você escolheu, pode fazer, eu garanto. Sandra, e a gente fica à disposição para dar visibilidade e divulgação dessas ações, porque quanto mais pessoas estiverem ajudando, mais pessoas estarão sendo ajudadas e melhor condição de vida a gente vai estar dando para elas. Com certeza. É o que nós pretendemos, Carlos, estar aqui. Nem vou falar assim, ó, ser convidada. Não, eu me convidar. Não, sem dúvida. Carlos, olha, vai ter uma dúvida. ação, eu quero colocar, nós vamos Sem chegar. dúvida. Eu quero chegar à população de Marília. Isso nós precisamos. E para isso, nós precisamos da mídia, nós precisamos do jornal. A mídia em geral. Sim. É internet, é jornal. Influenciadores. É tudo. No ônibus, sair com a divulgação. Então, gente, acredite. Vamos ter esperança. Vamos acreditar num governo melhor. E é possível.